Bem, quando nós olhamos a vida de Jesus e quando vemos quantos milagres Ele fez, quando vemos como Jesus ensinava com tanto amor, com tanta simplicidade, mas com tanta profundidade, como Jesus se relacionava com as pessoas, as mais simples, as mais ricas, as mais intelectuais, as mais humildes, nós vemos que Jesus realmente, como a multidão dizia, Ele era muito especial. Ninguém jamais falara como Ele, ninguém jamais fizera milagres como Jesus estava fazendo, como Jesus fazia. E qual era a reação das pessoas? Como as pessoas viam Jesus? Ele mesmo contou a parábola do semeador e disse que o semeador jogou as sementes e o semeador não escolhia o lugar onde plantar. Ele ia lançando a semente à direita, à esquerda, caminhando pelo terreno arado e preparado. Mas ele diz que uma parte caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram a semente e ela não nasceu. Outra caiu no meio das pedras e não tinha muita profundidade, a sementinha germinou, nasceu, mas não deu fruto, porque tinha pouca terra sobre as pedras. Outra caiu no meio dos espinhos e os espinhos crescendo sufocaram a semente e ela não deu fruto. Mas uma parte caiu em boa terra e esta cresceu, lançou as raízes, os galhos, deu fruto e muito fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. E realmente, no meio daquela multidão que ouvia Jesus, havia aqueles que a palavra dele nem chegava no coração, já era roubada pelo inimigo. Havia os que aceitavam rápido, mas vinham as tribulações, a perseguição e abandonavam Jesus. E havia aqueles que a fascinação das riquezas, as coisas, as preocupações deste mundo sufocavam a semente, impedindo de dar frutos. Mas sempre houve terra boa, sempre houve aqueles que ouviam a palavra e a recebiam de bom grado e davam frutos, frutos para a vida eterna. Se cumpria na multidão o que Jesus estava ensinando. Mas ali estava o Senhor. Abra sua Bíblia em João capítulo 12, a partir do verso 37. Diz assim: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Verso 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqui está, então, se cumprindo em Jesus mais uma profecia. Jesus falava, Jesus ensinava, por parábolas, fazia sinais. Para os judeus, os sinais eram muito importantes, porque a própria história de Israel é cheia de sinais. A história de Israel, sua saída do Egito, desde a formação da nação em Abraão, o seu filho Isaque nasceu por um milagre. Sara tinha 90 anos e, além de estéril, já estava na velhice, na menopausa, impossível ser mãe. Abraão com 100 anos, mas Deus os visitou e Deus lhes deu o filho da promessa. Na história de Moisés, o povo é tirado do Egito por mão forte, pelo poder de Deus. O povo sai do Egito e Deus se manifesta presente com eles na coluna de nuvem durante o dia, dando-lhes sombra e frescor.
Só quem já saiu de casa num dia bem quente, com o sol rachando na cabeça, sabe o valor de uma sombra. Sabe o poder e a frescura, o frescor de uma sombra. A gente quer parar o carro na sombra para não ficar naquele sol quente. E Deus, a sua presença trazia este frescor para o seu povo no deserto. A sombra. A sombra. Quem passava longe nas caravanas, vendo ali as tendas de Israel armadas com aquela nuvem, dizia, mas que nuvem é esta que cobre apenas o arraial de Israel? É a presença de Deus. Os judeus precisavam de sinais e Jesus apresentou os sinais. Sim, os sinais que estavam lá no profeta Isaías, no capítulo 61, ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu para abrir os olhos aos cegos, para curar os enfermos, para endireitar os paralíticos, os coxos, os aleijados, para ressuscitar os mortos, para pregar aos pobres, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio e Jesus apresentou todos os sinais que eles pediam. Todos os sinais descritos no Antigo Testamento. Mas o coração de muitos estava endurecido. E Jesus mesmo disse, olha, como o profeta Isaías falou. E aqui João diz que Isaías viu os dias do Senhor. Isaías pôde contemplar os dias do Filho de Deus, do Messias aqui. E ele diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? A quem foi manifestado o braço do Senhor? Quem creu? Está lá em Isaías 53. E ele disse, Isaías fala, que o Senhor haveria de ensinar, mas eles teriam olhos e não enxergariam. Ouviriam e o seu coração estaria duro, rejeitando Jesus. Por que rejeitar Jesus? Por que dizer não queremos que ele reine sobre nós? Pilatos disse que mal fez ele. O que vocês têm contra ele? Corações duros, cumprindo a palavra profética. Mas aqui diz João que muitas das autoridades creram nele. Um exemplo foi Nicodemos, o outro foi José de Arimateia. Faziam parte do Sinédrio. Nicodemos era fariseu, José de Arimateia era um empresário, era um dos anciãos do Sinédrio. Creram em Jesus, mas muitos creram e não o confessavam por medo dos judeus, por medo de serem expulsos da sinagoga, por medo de perderem o seu lugar na sociedade. Por medo, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ainda hoje, há muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus pela TV escondido, para que ninguém saiba que eles estão ouvindo a palavra de Deus. Tem medo que os outros saibam que ele se converteu. Tem medo que saibam que ele crê em Jesus. Mas você deve amar mais a glória de Deus do que a glória dos homens. A glória dos homens é passageira e conduz à morte. Mas a glória de Deus é duradoura, é eterna e conduz à vida. Que você creia, receba, viva, obedeça e receba todo o bem que flui de Yeshua, Jesus, o Cristo, o Messias prometido. Amém? Vamos orar nesta hora? Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti, te confesso que Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Te confesso que eu sou um pecador, me arrependo e te peço perdão pelos meus pecados. Lava o meu coração, purifica-me de todo pecado e dá-me uma nova vida, hoje e para sempre. Eu me entrego a Ti. Enche-me do Teu Espírito Santo e usa-me para que eu possa fazer a Tua vontade. Amém.
Pai, que o Senhor venha abençoar também cada pessoa que nos assiste, com a Tua paz, com o Teu amor, com a Tua presença, com a Tua salvação, com o Teu suprimento, com Tua libertação. Traz agora, envia Teu anjo a cada lar e traz a Tua bênção em abundância, em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.